Na aula passada, você aprendeu como criar e rodar testes usando o JUnit dentro da sua IDE Eclipse. Nessa aula, vamos tratar do teste suite, que é a criação de uma classe para rodar todos os testes do seu projeto. Para isso, vamos criar algumas classes de teste a mais e, em seguida, vamos construir o nosso próprio teste suite para testar tudo de uma única vez. Depois que você tiver construído o seu teste suite, você só precisa ir adicionando as novas classes de teste e ir rodando a sua teste suite para garantir que tudo continua funcionando perfeitamente bem. Então, vamos criar mais alguns casos de teste, até para relembrar? Vamos começar aqui criando um novo JUnit Test Case, que aqui eu vou chamar de CuboTest. Por quê? Porque eu quero realizar um teste com um objeto que eu já sei que eu construí algumas aulas atrás, chamado cubo. Vamos avançar e eu vou selecionar aqui os dois métodos que eu desejo testar. Calcula volume e calcula área. Como os nossos métodos da nossa classe cubo precisam, ou vamos lá, precisam da nossa classe cubo, então eu vou inicializar a nossa classe cubo aqui, cubo, dentro do nosso método de setup, cubo igual a new cubo. Eu vou passar aqui o lado do nosso cubo. Agora vamos construir o nosso teste para o método de volume. Então, vou precisar aqui do assert equals, passando aqui o valor esperado, né? E o resultado do método calcula área. Aliás, calcula volume nesse caso. Então, o resultado desse método deverá retornar o valor 600. Vamos importar de forma estática o nosso método. E aqui, o método assertEquals, que recebe os parâmetros double e double, ele está depreciado. A gente deve utilizar uma outra versão dele, que é a versão onde a gente informa qual é a variação permitida de resultado. Então, aqui eu não quero nenhuma variação. Eu quero que o resultado seja exatamente igual a esse aqui. Então, variação de 0. E eu quero executar também, ou seja, testar o método calcula área, onde o resultado vai ser igual a 1000. Então, pronto, nós já temos dois casos de teste. Eu vou construir mais um caso de teste. JUnit Test Case. Agora, para a nossa classe de recursividade. Então, recursividade, teste. Vamos procurar a nossa classe. Recursividade. Next. E eu quero testar aqui a soma e a potência. Perfeito. Os métodos da nossa classe de recursividade são estáticos. Então,
eu não vou inicializar a nossa classe, até porque eu não preciso de um objeto para executar esses testes. Então, aqui nós vamos ter novamente o assert equals, o valor esperado e o método que vai ser testado. Que no nosso caso é o método soma. Então, eu quero somar de 0 a 10, né? Incrementando de 1 em 1 os nossos números, e o resultado final vai ser igual a 55, como você já viu na aula de recursividade. E vamos também executar o método potência e verificar quanto é que vale 3 elevado a 4. Nós sabemos que o resultado é igual a 81 e não pode ser diferente disso. Perfeito, nós temos aqui 3 casos de teste, apenas para exemplificar. E agora nós podemos construir o nosso teste suite. Então, eu vou clicar com o botão direito do mouse dentro do nosso pacote de teste, New, e vou procurar aqui Outros. Dentro de Other, nós temos aqui vários diretórios, né? O Window Builder para construção de interfaces gráficas, que a gente já viu no curso. O pacote Java. Dentro do pacote Java, nós temos um diretório JUnit. E dentro do diretório JUnit, eu tenho aqui o JUnit Test Suite. Então, você vai selecionar essa opção e ele vai pedir para você incluir quais são as classes que você deseja testar nesse teste suite. Você pode informar também o nome da sua classe. Aqui ele está sugerindo all tests, que significa todos os testes, né? Ou testar tudo. É o que você achar mais adequado. Ou teste suite também. Teste suite. Você escolhe. Vou colocar aqui em português, testar tudo, e vou finalizar. Pronto. Nós acabamos de criar o nosso teste suite. O teste suite, ele precisa dessa anotação, run with test suite, aliás, run with suite. E aqui nós temos uma outra anotação que define o conjunto de classes que vão ser testadas, né? Essa anotação ela recebe um array de classes. Isso é tudo que você precisa para realizar os seus testes agora. E na medida que novos testes forem sendo construídos, você vai adicionando essas classes de teste aqui dentro dessa anotação. Agora basta você rodar essa sua classe, então run as JUnit test, e ele vai testar aqui para você todas as classes que você colocou ali naquela anotação. Está testando o caso de teste cubo teste, matemática teste, recursividade teste, e dentro dele todos aqueles métodos de teste. E no final ele traz aqui para você o relatório geral. Nós temos 9 testes que foram rodados. Desses 9, um erro foi encontrado e uma falha foi encontrada. Então agora ficou muito fácil de você testar continuamente o que você está fazendo. Sempre que você criar uma nova classe, adicione um teste para aquela classe, se ela for importante, coloque ela no seu teste suite e rode tudo novamente. Você vai ver se os seus testes, se o seu programa continua funcionando perfeitamente. Essa foi apenas uma introdução ao teste que visa dar uma maior qualidade ao trabalho que você vai executar na vida real. Estamos finalizando o curso, né? Temos apenas mais uma aula. Espero que você tenha gostado desse curso e nos vemos na aula de conclusão. Até lá!